Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, gente. E aí, como vocês estão? Vocês estão recuperados de como acabamos semana passada? Eu não estou e eu estou desesperada. Porque eu precisava... Saber. Não, porque eu achava que eu já sabia o que tinha acontecido. Pra mim já era uma coisa, tipo, é isso. Só que daí você começou a falar e as dúvidas começaram a surgir. Então tem vários questionamentos. E, gente, dessa vez, diferentemente do que a gente costuma fazer, a gente não gravou no mesmo dia, tá? A gente gravou a parte 1 num dia e vamos gravar a parte 2 no outro. Então a Natália ficou com isso na cabeça alguns dias. Fiquei com isso na cabeça. Sim. Então, estou muito intrigated. Então, gente, se você tá chegando aqui agora, né? Se é a sua primeira vez aqui, eu recomendo fortemente que você volte um episódio, porque esse é um two-parter e essa é a parte 2 do caso do passo Dyatlov ou Dyatlov Pass. Se você não tá afim de voltar, porque às vezes dá preguiça, eu entendo. Ou se você já ouviu semana passada, mas você também não lembra, que eu também super entendo, porque às vezes você me pergunta o que eu fiz semana passada, eu não lembro. Eu vou fazer um resumão do que rolou pra vocês, mas a gente sempre recomenda que vocês voltem pra pegar realmente o caso como um todo, principalmente esses casos que são misteriosos. Então, resumindo a parte 1. Em janeiro de 59, o Igor Dyatlov, que era um jovem estudante de engenharia apaixonado por tecnologia e pela vida ao ar livre, organizou uma expedição de esqui pelos Montes Urais com outros 9 colegas altamente experientes. O objetivo era concluir uma trilha bem desafiadora e ainda inexplorada por russos, para provar o vigor físico e intelectual da nova geração soviética. O grupo partiu super animado, a gente até leu trechos dos diários deles, né? Contando o que aconteceu, todas as etapas foram registradas com fotos e estava tudo muito bem, tudo começou muito nos conformes, até que após o abandono, né, de um dos membros do grupo, né, o Yuri Yudin, por motivos de saúde, os 9 que sobraram seguiram em direção à chamada Kholat-Shankil, ou Montanha Morta, em Mansi. Um outro detalhe que é interessante é que essa trilha era muito usada pelos povos Mansi, que é um dos povos originários ali da região da Sibéria, da Rússia. O grupo deveria ter enviado um telegrama reportando o sucesso da empreitada para o Comitê Esportivo do Instituto Politécnico dos Urais, que tinha sido o grupo que aprovou e financiou a expedição, em 12 de fevereiro, mas a mensagem nunca chegou. Depois de alguns dias sem notícias, as equipes de resgate começaram uma busca. Em 26 de fevereiro de 59, eles encontraram a barraca do grupo parcialmente coberta de neve, montada num local bem improvável e completamente exposta aos ventos. Essa barraca tinha sido rasgada de dentro para fora e os pertences dos estudantes permaneciam dentro da barraca totalmente organizados, como se eles tivessem sido interrompidos durante o jantar por alguma coisa. Do lado de fora, os rastros das pegadas descalças ou com meias indicavam que os alpinistas tinham fugido em pânico, sem roupas adequadas para o frio de pelo menos menos 20 graus Celsius. Chegava, a gente falou disso na parte 1, chegava a menos 34 naquela região, no frio. Era bem tenso, até para os padrões russos era bem tenso. O Mikhail Sharavin, que era colega de universidade dos desaparecidos e parte do grupo de busca responsável por encontrar a barraca, não conseguia deixar de se perguntar, desde o momento em que ele encontrou a barraca, que ele viu a condição das coisas, o fato da barraca ter sido aberta por dentro, rasgada por dentro, as pegadas e tal, ele ficou se perguntando o tempo todo o que poderia ter assustado tanto um grupo tão preparado. Porque mesmo dentro da universidade, aquele grupo, a gente fala mais deles na parte 1, eles eram considerados atletas. Uma delas, a Dubinina, ela tinha inclusive tomado um tiro numa expedição anterior e ido esquiando, receber ajuda sozinha, sabe? Ela esquiou... Era uma galera sangue nos olhos. Então, uma galera forte. Sim, pros padrões da universidade, eles eram considerados experientes. E a universidade era formada por muitas pessoas experientes, tanto atleticamente quanto tecnicamente, né? Então era uma régua bem alta. E ele ficou se perguntando mesmo, gente, porque quando você vê, parando para pensar do ponto de vista prático, a partir do momento que você corta uma barraca por dentro,
você sabe que você vai ter muito trampo, porque você precisa da barraca para sobreviver no frio de menos 34 graus Celsius. Você tá tão desesperado que você nem pensou, tipo, que você vai precisar dar um jeito de costurar aquela barraca. Ou você tá num risco tão grande que é ou sair de lá ou morrer, ou alguma coisa aconteceu que nublou o julgamento das pessoas a ponto deles acharem que aquela era a solução mais adequada. Então, ele tava muito com isso na cabeça. O lance da barraca ter sido cortada por dentro tava muito na cabeça dele. Uhum. No dia seguinte, 27 de fevereiro, as buscas foram retomadas, né? Porque, como a gente contou no final da parte 1, o Mikhail tinha acabado de achar a barraca e reportado para os outros grupos. Então, eles decidiram seguir daquela região. E, infelizmente, o pior pesadelo do grupo foi confirmado. E aqui eu já quero dar um alerta de gatilho. Eu avisei na parte 1 que teria gatilhos, mas a parte 1 foi relativamente de boa, perto da parte 2. Gente, alerta gatilhos, porque eu vou precisar de algumas descrições bem gráficas. A gente evita falar muito disso normalmente nos nossos roteiros, né? Porque essa não é a nossa proposta, mas nesse caso específico, essas descrições são relevantes para o caso. Uhum. Então, se você não gosta muito de ouvir dessas coisas, ou se você não tiver num bom dia, eu recomendo que ou você pare por aqui, a gente tem muito episódio mais leve e tal, ou que você adiante uns 2 minutos, talvez 3, para uma parte mais tranquila. Isso. E o Mikhail conta a seguir o que aconteceu. Eu vou falar nas palavras dele. Aproximamo-nos de um cedro, e quando estávamos a 20 metros de distância, vimos uma mancha marrom, à direita do tronco. E quando chegamos ainda mais perto, vimos 2 cadáveres ali. As mãos e os pés estavam marrom avermelhados. O que é muito esquisito, não é? Pensando em neve. Eu vou guardar o comentário, mas O Yuri Doroshenko e o Georgi Krivonichenko estavam deitados lado a lado, e os dois estavam usando apenas camisas e cuecas. Ao examiná-los de perto, o Mikhail percebeu que um dos dedos do George estava faltando. Tinha os restos de uma fogueira próximo do cedro e pelos galhos quebrados parecia que alguém tinha tentado escalar a árvore para escapar de alguma coisa. O Igor Dyatlov foi encontrado em seguida. Ele estava completamente vestido, mas descalço, com o rosto virado para o chão, abraçado com um galho de bétula. Oxe. A Zinaida Kolmogorova também estava vestida e foi encontrada deitada perto do Igor. A posição do corpo dela indicava que ela estava tentando desesperadamente voltar para a barraca. E num primeiro momento foram só esses 4 membros da expedição que foram localizados. Os 4 corpos foram levados para autópsia e as buscas pelos outros 5 membros continuaram. O legista responsável pelo relatório encontrou alguns elementos que ele mesmo descreveu como bizarros. Ok. Por exemplo, o Georgi Krivonichenko estava com os dedos pretos e queimaduras de 3º grau nas canelas e nos pés. As meias dele estavam queimadas. Eita. As meias queimadas. Caralho. Me corrija se eu estiver errado. Neve não queima peça de roupa, né? Não, mas eles fizeram uma fogueira. Sim. Eles fizeram uma fogueira e o que acontece é quando você tá num estado mais avançado de hipotermia. Não precisa nem ter hipotermia. Quando você fica exposto ao frio, o seu dedo perde a sensibilidade, os seus dedos dos pés e das mãos. Eles ficam brancos e eles perdem a sensibilidade. E o que acontece é que muita gente chega em casa, entra pra dentro de casa e mete embaixo da água quente pra aquecer. Voltar a sentir. Pra voltar a sentir. O problema é que daí você não tá sentindo quão quente a água está. Ah, entendi. E você pode queimar a sua mão. Tá, E isso entendi. acontece, então pra mim isso não é tão misterioso, porque se ele tava com frio e eles tentaram fazer uma fogueira, ele tentou enfiar os pés na fogueira. Tá, Ele chegou entendi, perto tá. demais do fogo porque ele tava perdendo completamente a sensibilidade e ele entrou em pânico. Tá, E daí entendi. pegou fogo na meia, pegou fogo no pé. Ah, então tá bom. Ó, como é bom conversar com alguém que entende de frio, do frio de verdade, né? Porque eu tava achando isso super bizarro. Beleza, entendi. Então, eu tava procurando as fotos da mão da hipotermia. Porque eu sei que ela fica branca no início. Só que quando a hipotermia mesmo, que você já tá
delirando e você já não tá funcionando, eu não sei se elas não ficam marrom. Ou se o fluxo do sangue acontece alguma coisa. Por isso que eu tava procurando as fotos. Mas depois a gente entra Nesse detalhamento. nesse detalhamento aí. Beleza. A Zenaida também foi examinada e foi encontrado um hematoma longo e vermelho vivo do lado direito do torso dela, que parecia ter sido feito por um cacetete. Caralho! Um detalhe do George é que dentro da boca dele foram encontrados o dedo e um pedaço da mão direita dele, que ele arrancou a própria mão com uma mordida. Por isso que ele estava com o dedo faltando. A própria mão, foi o dedo e um pedaço da mão. O dedo e um pedaço da mão foram encontrados dentro da boca dele. Isso eu consigo entender também. Porque se ele estava entrando em desespero e ele não estava sentindo mais nada e ele estava com dor, porque a hipotermia dói, eu acho que ele mordeu de dor. Mordeu a mão fora? Mas assim, eu não sei porque eu entendo mas eu entendo a reação. Por exemplo, eu ficaria desesperada. Mas era uma pessoa que tinha experiência, ele sabia que não era porque ele não estava sentindo a mão que ele não ia... Então, mas o problema da hipotermia é que chega uma hora que você começa a delirar, né? Você perde a gente não é feito pra estar no frio. A gente não tem proteção, então eu acho que você delira um pouco. Tanto que a pessoa tira a roupa, né? Mas, desculpa, a gente vai falar disso. Tudo bem, sei que a gente vai falar disso. Não, mas esse caso me intriga muito mesmo. É um caso que... Mas a gente também vamos falar mais de teorias mais pra frente, tal. Voltando aqui pra análise do que eles encontraram nessa primeira cena, né? O corpo do Yuri Doroshenko tava com os cabelos queimados de um lado da cabeça e uma das meias dele tava completamente carbonizada. E todos esses 4 corpos estavam cobertos de escoriações, arranhões e cortes. E, gente, as fotos de como os corpos foram encontrados existem, bem como as fotos das autópsias. Essas fotos estão... Uma das fontes que eu usei... Já vou te mandar, se acalma. Ela viu o meu olhar, ela já falou, deixa que eu vou te mandar as fotos. Eu vi a carinha que a Natália olhou quando eu falei das fotos, mas deixa eu retomar o discurso. Gente, e assim, como eu já falei, a gente evita mostrar essas coisas e tal, porque realmente não é a nossa proposta, a gente não tem esse lado mais gore. Só que, por exemplo, essas fotos não não tá nesses sites, tipo, assustador da vida. Uma das fontes que eu usei, inclusive, todas as fontes que eu usei foram descritas na parte 1 desse vídeo. As fontes principais, né, tem umas secundárias que eu vou discutir aqui, mas tem um site que é o site oficial desse caso. E esse site tem tudo. Assim, eu usei muito esse site para montar o meu roteiro, porque esse site tem uma timeline da expedição, tem fotos, inclusive eu vou disponibilizar para os apoiadores tanto o link com as fotos da autópsia, por estar no site oficial, um negócio que as famílias sabem, que todo mundo sabe, não é contra a vontade de ninguém, porque eles querem que o caso seja conhecido pelo maior número de pessoas, porque é um caso que segue sem solução, gente. Oficialmente esse caso não foi solucionado. Então, eu vou disponibilizar para quem tem interesse o link, o mesmo link que eu mandei para a Nath, eu vou colocar nas imagens de apoio para os nossos apoiadores. E para os nossos apoiadores eu também vou fazer uma videomontagem com as fotos, porque tem muita foto. Nesse mesmo site eles disponibilizam todas as fotos que foram encontradas nas câmeras dos membros da expedição. Então, como tem bastante foto, eu vou fazer um vídeo com as fotos. O vídeo não vai ter as fotos gore, gente. O vídeo vai ter só as fotos da expedição mesmo, para quem quiser ver. E eu vou disponibilizar o link das fotos da autópsia, porque, por exemplo, eu precisei ver essas fotos para poder descrever para vocês como os corpos foram encontrados. Sim. Porque as autópsias e as fotos da cena do crime, ou a gente não sabe nem se foi um crime, né? As fotos da cena do incidente são a única evidência que a gente tem concreta nesse caso. Então, para esse caso em particular, são imagens que são relevantes para quem se interessa por isso, né? Sim, eu confesso, é um negócio que eu nem gosto de ver. Eu quis olhar porque cada fonte que eu usei fala um pouco de detalhes da cena do crime. Eu falei, gente, cada um tá falando uma coisa, tem coisa que não tá batendo. Deixa eu ver as fotos para ver com que roupa eles estavam. Porque, por exemplo, algumas fontes que eu achei fala que
os 4 estavam despidos, o que não é verdade. Era o que eu lembrava desse caso, que os 4 estavam pelados, e não é verdade, dá pra ver aqui que Não é verdade, mas teve fonte que eu achei, fonte séria, que falou que eles estavam pelados. Eu falei, gente, então, pra não ter dúvida, como as fontes não estão condizentes umas com as outras, eu vou ver as fotos de como eles foram encontrados e o que a autópsia diz, o que os relatórios dizem. Eles não estavam nus. Mas eles não. Eles falam que eles estavam despidos porque eles não estavam vestidos adequadamente para a temperatura. Você não sai de camisa de flanela e cueca em menos 20 graus. Eles estavam assim, mas eles estavam vestidos. Sim. A Zinaida também estava vestida. Então, quem disse que eles estavam pelados está exagerando para dizer o mínimo, né? Eles não estavam vestidos para aquela temperatura, eles não estavam com roupa de expedição, mas eles foram encontrados vestidos e isso tá nas imagens. Falei, a Natália tá regalando os olhos aqui, eu falei, é pesado. Por isso que eu nem vou eu vou colocar o link das fotos da autópsia nas imagens de apoio para quem, com um disclaimer, quem quiser abrir, abra, mas esteja avisado que são fotos fortes. Se não tivesse tanta discrepância entre as fontes, eu acho que eu nem teria aberto, pra falar a verdade, porque eu fico impressionada com essas coisas, eu sou dessas. E, paralelamente, as buscas continuaram, porque ainda faltavam 5 pessoas, né? Até que, em 5 de março, o Rustem Slobodin foi encontrado. De todos, ele era o que estava mais vestido, ele estava usando uma camiseta de manga comprida, um suéter, 2 pares de calças, 2 pares de meias e uma única bota no pé direito. Lembra que quando o Mikhail foi ver as pegadas, ele viu que tinha alguém que estava com uma bota? Sim. Era ele. O relógio dele tinha parado de funcionar marcando 8h45 e a autópsia revelou uma pequena fratura no crânio dele. Algumas das fontes que eu consultei citam que os corpos do Yuri, do George e do Rustem tinham sido movidos. Só que essa informação foi retirada dos relatórios oficiais, tá? Quando você abre o site oficial, o jetlovepass.com, que é o que tem as fotos e tal, ele não fala. Mas as fontes que eu consultei dizem que essa informação foi retirada e se ficou sabendo dela mais tarde por pessoas envolvidas na investigação depois que a União Soviética caiu. Tá. Então, eu não tenho como confirmar essa informação, mas uma outra informação que vai aparecer mais pra frente parece corroborar esse fato, depois a gente vai falar disso. A Tatiana Perminova, que era irmã do Igor, a gente fala um pouco dela na parte 1, né? Então, com 12 anos, ela nunca esqueceu do dia em que, chegando da escola, ela ouviu o telefone tocar, viu que a mãe dela estava ocupada fazendo massa de torta na cozinha, e ela decidiu que ela ia atender o telefone. E quando ela atendeu, ela se deparou com uma voz masculina desconhecida que perguntou para ela se tinha algum adulto na casa com quem ela pudesse falar. E aí ela relata: passei o telefone para o meu irmão mais velho e ele foi informado de que o Igor estava morto. No dia seguinte, meus pais foram convocados para o instituto e o pesadelo começou. Antes dele sair, minha mãe tentou impedi-lo de viajar, já que ele estava prestes a se formar e deveria se concentrar em sua tese. Mas ele implorou a ela, dizendo: só essa última vez, mamã, apenas uma última vez. E, de fato, foi a última vez dele. Minha mãe nunca se perdoou por tê-lo deixado ir, e ela carregou essa culpa consigo para o túmulo. E nunca conseguiu aceitar sua perda, especialmente por ser uma morte tão terrível e tão incompreensível. Ai, gente. Ai, que tristeza. Me corta o coração. A gente também fala muito disso na parte 1, né? Tinha muita expectativa para o futuro desse grupo, especificamente para o do Igor. Ele queria ser astronauta, e a família dele, por conta do desempenho acadêmico dele e tal, a família dele achava muito que ele ia conseguir. Ele era o menino de ouro da família dele. Claro. Ele Era era isso, assim, extremamente inteligente, interessado, Sim. empolgado, empolgado com o futuro. É de cortar o coração, me Nossa. corta o coração mesmo. O relatório do legista fez com que o caso fosse considerado um possível homicídio. E uma investigação foi iniciada. Principalmente por conta da... Gente, a cena da barraca. O que aconteceu que eles rasgaram essa barraca por dentro e correram do jeito que eles estavam.
Então, a barraca e todos os pertences do grupo foram transportados de helicóptero para serem analisados e todos os envolvidos na preparação e aprovação da expedição foram interrogados. A perícia confirmou a constatação do Mikhail de que a barraca de fato foi rasgada de dentro para fora, o que, mais uma vez, não parecia fazer sentido, porque, ao danificar o próprio equipamento, eles estariam se colocando em um grande risco, já que não é uma tarefa fácil reparar uma barraca rasgada no meio de um frio de menos 30 graus Celsius, Claro. né? E eles precisavam daquela barraca para se proteger do frio. Então, era uma evidência muito marcante que não parecia ter uma explicação lógica para ela. Porque você pensa, eles estavam sentados para jantar, então naquele momento eles não estavam com hipotermia. Não. Eles estavam todos sentados, eles estavam, tipo, sentados em volta ali da barraca com a comida. O Mikhail descreve que, inclusive, ele achou um prato com uma comida com uma gordura de porco, que é um prato que eles costumam usar em expedições assim, cortada. Tipo, eles estavam dividindo entre eles para comer. Não faz aconteceu, sentido. né? Não faz sentido eles terem. Então. E, a princípio, os investigadores soviéticos estavam convencidos de que os Mansi, os povos originários que moravam naquela região e que era quem usava a trilha, tinham assassinado o grupo do Igor Dyatlov. Inclusive, alguns Mansi, cujos nomes não foram divulgados, chegaram a ser interrogados por semanas, sem que nenhum tipo de evidência ligando eles ao grupo fosse encontrada. Tá. No começo de maio, com o início do degelo, um caçador Mansi e o cão dele acabaram tropeçando em uma cena bizarríssima escondida na floresta. A cerca de 75 metros do cedro onde o George e o Yuri foram encontrados. No meio da neve ainda espessa, eles descobriram um buraco bem fundo e nesse buraco tinha uma cama de galhos, como se fosse um abrigo improvisado. Eita. Espalhadas pelos arredores desse buraco, o caçador encontrou roupas rasgadas e desgastadas, uma calça de moletom preta com a perna direita cortada e metade de um suéter feminino. Com isso, uma nova equipe de buscas foi acionada e, utilizando sondas de avalanche ao redor do abrigo, os investigadores localizaram um fragmento de carne humana. Eles escavaram a região e fizeram uma descoberta ainda mais esquisita, gente. Eles encontraram os 4 corpos que ainda estavam desaparecidos, todos juntos, num leito pedregoso de riacho, embaixo de cerca de 3 metros de neve compactada. E as autópsias revelaram ferimentos ainda mais absurdos. O Thibaut Brignole, que era aquele membro da expedição que o pai tinha acabado de ser... que o pai dele tinha sido preso num dos campos de trabalho do Stalin, né? Ele apresentava uma fratura craniana extremamente severa. Ela foi tão... Gente, mais um alerta gatilho. Se você tiver voltado para ouvir depois do que a gente falou, eu vou dar mais algumas descrições gráficas. Porque a fratura craniana que ele tinha foi tão séria que pedaços do próprio osso foram empurrados para dentro do cérebro dele. O Zolotaryov e a Dubinina tiveram o tórax esmagado, com diversas costelas quebradas. No caso da Dubinina, o laudo ainda apontou uma hemorragia intensa no ventrículo direito do coração, algo que o legista comparou aos danos causados por um atropelamento em alta velocidade. Apesar disso, e isso é o mais esquisito, gente, nenhum dos corpos apresentava feridas externas que explicassem o impacto. Eles estavam machucados por dentro, não por fora. Que loucura. E, assim, eles não estavam feridos por fora, mas a aparência deles por fora era horrível também, tá? O Zolotaryov estava sem os olhos e a Dubinina teve os olhos, a língua inteira e parte do lábio superior arrancados, completamente arrancados. Nossa Senhora. Não foi tipo parcialmente mastigado por um animal, arrancado inteira. Arrancado. Pelas marcas dos jorros de sangue encontrados no peito, o legista concluiu que a língua foi arrancada enquanto ela ainda estava viva. Essa língua nunca foi encontrada. Uma análise cuidadosa das roupas retiradas dos corpos revelou detalhes ainda mais bizarros, gente. Por quê?
Como? algumas... Como mais alguns... bizarros? Fica... Não, Como fica mais bizarro? porque eles estavam usando roupas que eles tiraram dos amigos mortos, dos primeiros corpos encontrados. E é isso que corrobora aquela informação que eu compartilhei mais cedo de que os corpos do Yuri, do Rustin e do George foram movidos. Mas eles não podem ter morrido depois? Podem. Podem ter tirado a roupa, tipo, a pessoa morre, ele fala, putz, Sim. perdi meu amigo, vou pegar a jaqueta dele, a roupa dele pra poder me proteger, porque eu saí pelado praticamente Sim, nesse podem, frio. isso podem. Mas o mais bizarro ainda vem agora. E isso deles terem tirado as roupas, por exemplo, a calça cortada e a metade do suéter foram peças de roupa cortadas dos corpos dos amigos. Tá, então. Mas o mais bizarro vem agora, porque exames de laboratório apontaram que vários desses itens de vestuário encontrados neles tinham níveis de radiação anormalmente elevados. Um especialista em radiação que analisou o caso declarou que, devido à longa exposição dos corpos à água corrente, é provável que os níveis originais de contaminação tenham sido ainda mais altos do que os registrados na perícia, que já eram altos. Sim. Que eu também acho bizarro, porque os 4 primeiros corpos não tinham radiação. Não, só os últimos. Só esses sim, O Igor Dyatlov foi sepultado em Sverdlovsk e a Tatiana não pôde comparecer porque os pais dela acharam que poderia ser algo muito traumático. Ela tinha 12 anos. Sim. Né? E sobre isso ela relata. Eu vi uma foto dele no caixão depois. Foi apenas terrível. Ele parecia completamente diferente do que era antes. Minha mãe disse que só o reconheceu pelo espaço entre os dentes da frente. Seus cabelos estavam brancos. Ai, O gente. que aconteceu pro cabelo ficar branco, né? É isso daí, não sei. Não sei te dizer, estranho. Porque hipotermia não causa isso. Meu, e aí esse caso só fica mais esquisito. Nada Sabe tá por quê? certo, nada tá certo. Nada. Lembrando a timeline, né, gente? Os primeiros corpos foram encontrados em fevereiro, depois um corpo foi encontrado em março e o restante foi encontrado em maio, né? No dia 28 de maio de 59, o mesmo mês em que os 4 corpos foram encontrados, os 4 últimos corpos foram encontrados, o promotor responsável pelo caso, um homem de 30 anos chamado Lev Ivanov, encerrou as investigações. Ele alegou que o papel dele era determinar se um crime havia ou não sido cometido e não o que realmente aconteceu. E que os relatórios da perícia, as entrevistas e os interrogatórios revelaram que não houve nenhum assassinato. Obrigada, viu? Obrigada. Como pode, não é? Foda-se as famílias, né? Foda-se as famílias. É isso. A pessoa e que aí, teve que enterrar o filho, foda-se que nem ela. reconhece, imagina. Que ela quase não reconheceu, foda-se ela. Ela não precisa de resposta, ela não precisa saber o que aconteceu com o filho dela. Obrigada, viu? E querendo ou não, o filho dela foi numa expedição que foi chancelada pela universidade. Alguém do clube esportivo da universidade viu o plano de expedição dele, aceitou os riscos e financiou ele para ir. Exatamente. Então, ele estava sob tutela da universidade, né? Você mandou o seu filho para lá confiando, você mandou seu filho de 20 e poucos anos com um futuro brilhante pela frente, ele saiu bem e voltou num caixão irreconhecível para casa. O mínimo que alguém te deve é uma explicação. Claro. E aí, como forma de apaziguar as famílias dos jovens mortos, várias autoridades que pouco ou nada tinham a ver com o incidente acabaram sendo responsabilizadas. Entre os punidos estavam o diretor do Instituto Politécnico de Ural, né, a faculdade deles, a UPI, o presidente do clube esportivo da instituição, o secretário local do Partido Comunista, os líderes de 2 sindicatos de trabalhadores e um inspetor sindical que não tinha nem nada a ver com a história. Eles demitiram uma galera. O próprio Ivanov, que foi o homem que encerrou as investigações, porque falou que o papel dele era ver se o crime tinha sido cometido e um crime não tinha, ele foi transferido para uma cidadezinha no Cazaquistão assim que as investigações foram encerradas e não se ouviu mais falar dele pelos próximos 30 anos. Em uma entrevista para a BBC, a Tatiana disse que os pais dos outros estudantes acreditavam que as mortes estavam de alguma forma ligadas aos militares. Essa teoria eu já ouvi também. Ela conta: o que aconteceu lá é difícil de dizer.
Eles disseram às famílias: vocês nunca saberão o que aconteceu lá, então parem de fazer perguntas. Então o que podíamos fazer? Não esqueçam, naquela época, se eles te mandassem calar a boca, você calava a boca. Naquela época, a gente está falando ainda de 1959, toda a documentação da investigação, todos os relatórios, as fotos, os diários, tudo foi colocado sob sigilo e a área próxima à Montanha Morta foi declarada fora dos limites para alpinistas e aventureiros, permanecendo inacessível por décadas. A barraca utilizada pelos estudantes, que tinha sido recolhida pelas autoridades, foi inicialmente guardada, mas com o tempo ela se deteriorou por causa do mofo e acabou sendo... Olha isso. Eles não guardaram a evidência direito, ela pegou mofo e foi descartada. Claro. Não tinha interesse, né, em guardar a evidência direito, talvez. Não. O trecho nas montanhas que os jovens pretendiam alcançar, mas nunca conseguiram, foi posteriormente batizado de Dyatlov Pass, ou Passo Dyatlov, em homenagem ao Igor. E aí eu te pergunto, Natália, que raios aconteceu naquela montanha? Então, eu achava que era hipotermia. Assim, alguma coisa aconteceu dentro da barraca que fez eles surtarem. Isso pode ter sido o surto de alguém entrou em pânico, alguém começou a ficar com frio e com fome, cansado e entrou em pânico. Isso pode acontecer mesmo com experientes. Gente experiente também tem crise de ansiedade, vai entrar em pânico. De repente ele ameaçou os outros, aconteceu alguma coisa. Ele corta a barraca, eles saem correndo. Longe da barraca, a hipotermia começa a virar realidade. E a mão começa a mudar mesmo. Ela fica branca, depois ela fica preta, porque daí já necrosa tudo. Já chega um estágio em que ela fica preta, os dedos ficam pretos mesmo. Eles tentaram se aquecer e se queimaram e morreram de hipotermia. E a atividade animal foi responsável pelos arranhões e o que aconteceu depois. Ou até mesmo eles se arranhando, ou alguma coisa aconteceu porque eles entraram em pânico. A hipotermia... Chega uma hora, gente, que a hipotermia acaba com o seu cérebro, acaba com a sua vida. Mas nesse ponto, o que eu fico pensando? Eu entendo, por exemplo, um deles surtar e correr e alguém ir atrás dele, tipo, alguém sair correndo atrás dele. Eu acho que alguém surtou lá dentro e ameaçou os outros, mostrou um perigo para os outros e eles saíram correndo para se defender. Por isso que cortou a barraca e saiu correndo. Mas eu acho que essa pessoa teria sido imobilizada dentro da barraca, eram 8 contra 1. Não. E aí eu fico pensando, para todo mundo sair junto naquele estado, devia estar todo mundo desesperado. Então, eu não explica os outros 4 que foram encontrados com radiação no corpo, com a roupa dos amigos. Tipo, a roupa dos amigos dá pra entender, porque foi o que eu falei, eles viram que os amigos morreram primeiro. Pra tentar se proteger, eles pegaram as roupas e buscaram abrigo. E encontraram abrigo em algum lugar que tinha radiação. E o que eu fico me perguntando também é que, por exemplo, alguém surtou, saiu todo mundo correndo, 4 sobreviveram, 5 morreram. Uhum. Por que esses 4 que sobreviveram não voltaram pra barraca? Então, a chance de sobreviver, por pior que seja você reparar a barraca no frio de -30, é infinitamente mais fácil que você cavar um buraco no chão. O que aconteceu que eles não queriam voltar para essa barraca de jeito nenhum? Então. Porque tudo deles estava lá, eles podiam ter voltado para pegar as botas. O que aconteceu que eles preferiram despir os amigos mortos do que voltar e pegar as próprias roupas? Sim. O que tinha lá que eles não podiam voltar? Porque esses 4, eles poderiam ter voltado para a barraca, terminado a expedição e reportado o que aconteceu. Claro. Tipo, a comida deles estava lá. Não, tudo tava lá. Por que eles não vão? O que é um negócio que eu não sei. E assim, ninguém sabe, gente, porque no decorrer da história foram registradas nada mais, nada menos que 75 teorias sobre o caso. Hoje, gente, é um episódio especial. A gente vai falar das 75 teorias. Então, se você estava planejando fazer alguma coisa agora quando o episódio acabar, você não vai, tá? Tranquem as portas, vai todo mundo ficar aqui, a gente vai falar das 75 teorias.
Isso mesmo. Calma que o treino de hoje vai render, a faxina vai render. Você vai lavar tudo hoje. Esse é o episódio pra você ouvir correndo a São Silvestre. É. Vamos lá, gente. Teoria. Não, tô brincando. A gente não vai falar de todas, pelo amor de Deus, né? A gente não vai falar de todas, mas. E é interessante, na verdade, porque esse é um caso que ele mexe muito não só com o interesse da comunidade de true crime, mas com a comunidade científica também. Claro. Primeiro, porque eu imagino que deve bater mais fundo e é pior quando você tem uma relação, porque o cara era um cientista, o cara era um estudioso, ele tinha muita fé na ciência, é que tá também. É muito improvável que o Igor surtasse. Não que o Igor surtasse, mas alguém pode surtar. Não, sim, mas só porque esse é um caso não que... pode ter sido um surto coletivo também? Então, pode ter Porque sido. um surto coletivo explicaria eles terem saído correndo e não voltarem pra barraca. Sim. A gente não sabe o que causa... Como que é o nome do surto coletivo? Histeria. Folia 2. Não, mas histeria em massa, né? A gente não sabe o que causa histeria em massa. E a gente tem vários episódios aí no decorrer da história de histeria em massa. E daí, de repente, podia ter sido uma histeria em massa e eles acharam que eles viram alguma coisa ou que eles ouviram alguma coisa. Sim. E por isso eles não voltaram pra pode ser. barraca. É possível. É uma possibilidade. Tanto que esse caso me lembra, em alguns aspectos, o caso dos faroleiros. Sim. Que a gente fez... Eu não lembro o número desse episódio, mas a gente pode Foi no linkar. Natal. Foi no Natal do ano passado. 2024, 2025, Isso. Das Flannan Islands, das Ilhas Flannan. É que eles, no caso dos faroleiros, a gente não sabe nem o que aconteceu com eles, porque nem os corpos foram encontrados. A gente tem até a teoria de que eles só foram começar uma vida nova. Que eles só largaram o trampo. Nunca é. Nunca é, até porque é uma ilha no meio do nada, não tinha como eles saírem, sabe? Não, nunca é, mas tem de tudo. Então esse caso me lembra um pouco isso, porque a histeria coletiva é uma das hipóteses, né? Que eles falam que naquele lugar isolado, porque eles começam a reportar fenômenos climáticos que não aconteceram, então eles reportam uma tempestade que não teve. E vai saber se você tá a menos, sei lá, 20, 30 graus, cansado, exausto do caminho, já com uma fominha, uma vontade de voltar para casa. Vai saber se aquilo não começa aos poucos a deteriorar a sua saúde mental e aquilo vai pegando nos outros. Vai passando pros outros. Sim. Eu não excluo essa possibilidade, não. De ter sido uma histeria coletiva, uma folia D, um delírio compartilhado. Mas a gente vai falar... Eu trouxe para vocês algumas das hipóteses que tiveram maior repercussão ao longo dos anos. Tá. Para entrar na parte das teorias e especulações, porque tudo que a gente tem de fato, eu acabei de trazer para vocês e vai ter, para quem tiver interesse, quiser ver as imagens da autópsia, se você for o nosso apoiador e quiser olhar, as evidências que a gente tem são essas, as descrições que a gente trouxe, o que aconteceu é isso. Para entrar na parte das teorias e especulações, então, eu usei algumas fontes secundárias, como os canais BuzzFeed Unsolved, o Nick Crowley e o portal History Collection. Vamos começar com as teorias sobrenaturais, tá? Sim. E a primeira você vai rir. É um assunto sério, mas a gente precisa falar do Russian Yeti. Então, eu tava aqui me segurando pra falar disso, mas assim, pra não falar disso. Mas já que você começou... Eu sei que parece brincadeira, mas essa teoria foi levada tão a sério que acabou dando origem ao documentário Russian Yeti, The Killer Lives, ou O Yeti Russo, O Assassino Vive. Sim. Esse documentário está disponível na Apple TV, no Discovery Plus e no Prime Video. É um documentário de uma hora gente, é o Abominável Homem das Neves. Isso, ou é o Pé Grande da Neve, né? Isso. É um documentário de 1h30 que eu assisti para vocês não precisarem. Então esse documentário é outra fonte secundária que eu usei. Tá. Mas assim, brincadeiras à parte, o documentário é bem produzido e ele traz entrevistas com o Mikhail, que foi o cara que achou a barraca, e com amigos do grupo. Então, para quem se interessa por esse tema mais sobrenatural, por essa pegada mais cryptids, meu Deus. Cryptids. Cryptids. E pelo sobrenatural,
O documentário é interessante. Eu acho que o Fê do Terror na Esquina vai gostar, inclusive, desse Ah, documentário. Fica a sugestão para Fê, se você estiver ouvindo. fica a dica, Fê. Fê. Onde está o Fê? Por onde anda, Fê? O documentário, então, traz depoimentos de diversos membros da tribo Mansi também. Isso eu achei bem interessante. Ah, isso é legal. Entre eles, uma mulher chamada Albina Animovna, que tinha 5 anos quando o grupo desapareceu. E eu transcrevi um trecho do depoimento dela para vocês. Ela diz: os Mansi estavam procurando por eles em março. As pessoas estavam dizendo que eles haviam se perdido, mas isso não é verdade. Quando eu era nova, estava caçando com meus pais, ajudando a carregar carne. O sol estava se pondo. Estávamos rindo e brincando quando ouvimos esse apito, alto, ecoando pela floresta. Era um chiado horrível, que parecia mesmo um apito. Soubemos imediatamente o que era. Menk. Menk é um gigante da floresta, grande e forte, 2 ou 3 metros de altura. Naquela época, crianças estavam desaparecendo, adultos também. Vários cervos foram encontrados com as línguas arrancadas. É. Eu fiquei toda arrepiada. Sim. Eu quero acreditar. Eu vi esse depoimento. Eu fui assistir esse documentário achando que eu ia sair dando risada. Achando que eu ia apontar vários furos. E aí, eu tava vendo o documentário e fui ficando assim. A teoria do Yeti é a teoria da coruja, desse caso. Sim. É que é algo que você dá risada, mas quando alguém começa a falar sobre, daí você fala, tem que ver isso aí. Sim. Então, e além dos depoimentos de pessoas do povo Mansi, o documentário traz informações sobre uma suposta operação secreta do governo soviético, intitulada Operação Boneco de Neve. Essa operação existiu, mas eles mostram a documentação. Foi uma operação iniciada em 58, só que a gente não tem detalhes do que era essa operação. O documentário diz que o intuito da operação era de encontrar e capturar um Menk vivo, era provar se esse bicho existia mesmo ou não. Mas a operação teria sido interrompida em janeiro de 59, um pouco antes da expedição começar. Vale lembrar, né, que a gente não tem nenhum registro oficial de que a Operação Boneco de Neve realmente fosse uma operação de caça ao Yeti, né? Isso é o que o documentário diz. E o documentário foi produzido com o intuito de provar que o Yeti existe, então a gente sempre tem que avaliar essas informações com um pouco de ceticismo. Mas essa teoria é reforçada, e isso é mostrado no documentário também, por uma das fotos encontradas na câmera do Krivonichenko, que eles acreditam que é um registro do suposto Menk. Eu vou te mandar essa foto. Peraí. Eu tô passada. Deixa eu pegar, porque é uma foto bem específica que eu salvei aqui. Menina. Gente, essa foto da câmera do Krivonichenko. O quê? Isso daqui pode ser qualquer um. Sim. Isso daqui é a cara da ET Bilu, isso daqui. Não tem... Sim. Pode ser literalmente qualquer um, mas... Então, é isso que eu vou falar, inclusive. Eu coloquei isso nas minhas notas. A gente vai colocar essa foto nas nossas redes sociais, tá, gente? Essa foto é pro Instagram, vai pra todo mundo. Algumas fotos da expedição eu vou colocar pra todo mundo também no nosso Insta, como um carrossel pra vocês verem. As fotos de boa, tá? Deles antes da tragédia acontecer, né? Porque são fotos bem bonitas também. São legais, eu tava vendo. E eu acho que esse grupo tem que ser lembrado pelo antes, sabe? As fotos deles antes, porque eram pessoas novas, motivadas, com vidas interessantes. E hoje eles são lembrados mais pelas fotos deles sem vida do que pelas fotos do antes, né? Eu acho que é legal a gente reforçar mais. Mas enfim. Agora, essa foto do Yeti aqui, você vai me desculpar? Sim. Pode ser qualquer um. E assim, gente, é uma foto bem borrada, ela é tirada bem de longe. Pra mim, é uma foto de um dos participantes da expedição tirada de longe, mas vocês decidem. Quando a gente postar lá no nosso Instagram, vocês comentam o que vocês acham. Não, e tipo, se fosse assim, ele tava tirando foto do Igor, e daí tem alguém atrás que ele na hora não viu porque ele tava tirando foto do Igor, daí eu ia acreditar, entendeu? Mas ele tá tirando a foto daquela coisa. Sim. Então, e ele não teria tirado essa foto se fosse um Yeti. Ele teria saído correndo, gritando que nem um desesperado doido. Ele não ia tirar uma foto e ficar lá. Não, eu entendo até quem acha que pode ser alguma coisa, porque, tipo, eles tiravam foto de várias... É que eu não salvei todas, mas eles têm várias fotos de paisagem, umas fotos que eles tiram que não é de nada. Sim, mas aqui dá pra ver que é tudo.
Ah, sim, sim, sim. É que eles falam que às vezes ele pode ter tirado a foto da paisagem e nem visto que tinha alguém andando. Ah, mas Mas não como sei. não? Não sei. Eu também não. Pra mim, isso também pode ser qualquer coisa, eu concordo com você, tá? Eu também acho que não é prova de nada. Mas o Não. depoimento dos mancidos, dos bichos Daí eu com a língua arrancada. acredito. Daí eu acredito. Agora, essa foto aqui, não. Mas Não. tudo que, gente, tudo que um povo originário fala, eu acredito. Vocês vão me Sim, desculpar, porque eles conhecem as coisas que a gente nem sonha. Eles sabem eles têm uma conexão com a região deles, com a natureza deles, que a gente nem sonha. A ciência, a sabedoria que existe ali, a gente vai levar ainda sim, muito tempo para descobrir. Então, eu acredito em tudo que eles me falam. sim. Não Não, que eu essa é tenho a altas primeira. conversas, eu tô falando como se eu tivesse altas conversas com vários povos originários do mundo, né? Mas não, mas toda vez que eu vejo um depoimento de algum, eu acredito. E bom, gente, segundo, essa é a primeira teoria, o Menk ou o Yeti russo, né? Uhum. Pra saber mais detalhes e tal, assista o documentário se quiser, depois conta pra gente o que você acha. Segunda teoria, aliens. Né? E ó, antes de você zoar, essa teoria se baseia principalmente no depoimento dado pela Sanka, também uma mulher da tribo Mansi, Hum. então veio de um povo originário também. Em fevereiro de 59, a Sanka estava recolhendo lenha na floresta quando se deparou com algo estranho no céu. E ela conta: estávamos voltando da floresta, já podíamos ver a cidade à nossa frente. De repente, esse objeto brilhante e incandescente apareceu. Era mais largo na frente, mais estreito atrás, com uma cauda e tinham faíscas saindo dele. A Sanka e outros membros da aldeia foram se consultar com os anciãos da vila e eles alegaram se tratar de um bad omen, ou um mau sinal, de que havia algo perigoso na região. Claramente, né, ancião? Porque é um É. negócio brilhando com saindo faísca do rabo. É claro que não pode ser coisa boa. Bom não Daí é. você não precisa nem ser originário para saber que o negócio não tá bom para vocês. Sim, eu já ia achar que é a cobra nórdica do fim do mundo lá. É, entendeu, né? Claramente, né, amor? E, gente, isso foi pesquisado, porque, como eu comentei, esse caso atrai muito interesse da comunidade científica também. Não tem registro de nenhum cometa de grande destaque tendo passado pela Terra, nem em janeiro, nem em fevereiro de 59. Tá. E guarda esse depoimento da Sanka, porque ele está relacionado a uma teoria que eu acredito, que não é essa dos aliens. Tá. Uma terceira teoria, que eu acho muito triste, mas a gente tem que falar dela, que é os Mansi. Uhum. Tem quem acuse os Mansi de terem punido o grupo por ter usado uma trilha que até então era usada apenas por eles e outros povos originários. Vale lembrar, né, que a gente fala na parte 1 que um dos motivos do Igor querer fazer a expedição é que nunca um soviético tinha feito aquele caminho. Normalmente esse caminho era usado pelos Mansi e outros povos originários, nunca pelos soviéticos, porque era um caminho, resumindo, era um caminho muito lazarento, era muito frio, ventava muito, era um caminho que muita gente não aguentava fazer. Só chegar na trilha, eles tiveram que pegar 2 trens, um ônibus, pegar carona num caminhão e andar, acho que 80 quilômetros sendo puxados por cachorro no trenó. Então, assim, só para chegar na entrada da trilha, você ainda tem que atravessar a trilha. Credo. Então, veja bem. Mas essa teoria é corroborada por um livro publicado em 2015 que alega que alguns caçadores Mansi haviam consumido cogumelos alucinógenos em um ritual xamânico e surtado ao perceber que havia soviéticos acampados em solo Mansi. Eu Essa não acho que teoria... vai tão longe Não. também, não. Eu acho que Ah, eles podem simplesmente ter tentado se defender dos soviéticos, porque provavelmente eles já tinham sido ameaçados e oprimidos pelos soviéticos. Eles estavam tentando defender um pouco da própria terra e da própria cultura para não ser invadidos completamente por uma outra cultura. mas você sabe que aqui eu concordo com... Tem, assim, porque que no começo eu pensava nisso também. Antes de eu conhecer esse caso mais a fundo, eu achava que seria possível. Só que essa teoria, ela tem um contra-argumento de um homem que se chama Valery Aniamov, que ele é neto de um dos caçadores que ajudou nas buscas. E ele traz um argumento que, ao meu ver, é tão pertinente que meio que, pra mim, encerra essa teoria.
Ele diz: se qualquer um do nosso povo estivesse envolvido nesse crime, eles teriam nos jogado todos na prisão. Porque aqueles eram tempos bem cruéis. Naquela época, pessoas eram executadas por pelotões de fuzilamento sem qualquer tipo de investigação ou julgamento. Vale ressaltar também que o trecho em que o grupo estava acampado não era considerado sagrado para os Mansi, o que é uma outra inverdade que a gente ouve muito em quem fala do caso meio por cima, que era um solo sagrado, não era. Os próprios Mansi até hoje chamam o local de ventoso, estéril e inútil. Nem eles queriam, gente. Não, o que a gente foi fazer lá? Nem eles queriam. Eles chamavam de Montanha Morta, gente. A montanha chamava em Mansi Montanha Morta. Não é pra ter gente lá. Sim. Daí o que eu tô falando? Houve o povo originário, entendeu? Porque eles conhecem o lugar. E nisso eu concordo muito com ele, porque a primeira teoria da polícia é que os Mansi teriam assassinado o grupo. Todo mundo que, tipo, estava num perfil que eles consideravam que estava na idade certa, que conseguiria ter rendido o grupo e tal, foi interrogado. Eu acho que se tivesse qualquer prova, mesmo que circunstancial, eles estavam loucos para achar um culpado. É verdade. E os Mansi seriam os culpados ideais. Teria sido muito melhor para o promotor falar: achamos o culpado, foi o fulano, encerramos a investigação, do que ele falar: meu trabalho é falar se um crime foi cometido. Porque isso ia calar a boca até dos pais, ia calar a boca da imprensa, ia calar a boca da comunidade científica, ia calar a boca, nunca ia ser um mistério. Eles iam acabar com o mistério todo. E a gente nem teria ficado sabendo desse caso, se ele desse a resposta. Esse caso ia ter se perdido na história. Exatamente. E talvez a gente lembrasse como uma injustiça, como um caso com provas absurdas que teve como objetivo eliminar um povo que não tinha nada a ver com o rolê. Mas, então, eu acho bem, bem improvável mesmo, assim. É verdade. Até porque, a gente fala isso na primeira parte também, os Mansi e os russos tinham relações cordiais, não tinha... Porque é interessante na época, eu comentei isso na primeira parte também, eu gosto muito de ver coisas sobre pessoas que moram em lugares bem extremos, que têm vidas muito diferentes e tal. Eu comentei até de um canal da galera que mora em Yakutia, né? Que é mais frio ainda do que a área que os Mansi moram. E até hoje eles têm boas relações, eu não sei a fundo, né? Mas ao que tudo indica, as relações com o governo são de uma boa... Eles têm o espaço deles respeitado, e como em algumas dessas áreas foi encontrado petróleo, eles recebem um subsídio do governo mensal para o governo poder explorar o petróleo das regiões. Sim. Então, eles recebem então não era uma coisa opressiva, né? Não era, as relações não eram tensas, porque era um lugar muito isolado. Tá. Tipo, não é, nossa, vocês estão num lugar estratégico, a gente quer encher de gente. Ninguém quer ir pra lá. Aquilo, gente, são teorias, a gente sempre pode estar errado, ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas eu acho essa hipótese extremamente improvável. Quarta, avalanche ou tempestade de neve. Segundo essa hipótese, uma combinação de fatores naturais e erros de planejamento teria levado o grupo a montar acampamento numa encosta instável do Monte Shankil, né, a Montanha Morta. Horas depois deles fixarem a barraca na montanha, isso a gente também comenta na parte 1, gente, que realmente o acampamento foi montado num lugar considerado improvável, que era um lugar extremamente exposto a ventos, sendo que tinha uma floresta na base da montanha em que eles poderiam ter acampado com muito mais estabilidade e tal. A gente, inclusive, desconfia que o Igor tinha calculado um tempo certo e que naquele horário determinado ele já teria acabado de atravessar a montanha, mas por qualquer motivo que a gente não sabe, eles atrasaram. Quando começou a escurecer, eles estavam no topo da montanha e ele provavelmente teve que escolher entre voltar e perder a distância que ele tinha feito para acampar na segurança da floresta ou ficar por ali mesmo, mas descer naquele horário, naquela temperatura, não era uma opção. Essa é a hipótese mais provável para ele ter optado por montar acampamento lá, mas a gente não sabe, porque isso não está nos diários, isso já não está registrado. É só uma teoria tendo como base o planejamento dele e o fato de que ele customizou a própria barraca para ela ser mais resistente. Eram 2 barracas costuradas em uma, por dentro tinha uns bastões de esqui para deixar reforçado, então ele provavelmente confiou que a barraca que ele modificou ia aguentar o vento da montanha. Né? Sim.
A gente fala mais disso na parte 1, então. Mas então, horas depois deles fixarem a barraca, né, essa movimentação lenta e imperceptível da neve teria gelado uma avalanche retardada que teria empurrado parte da camada de neve compactada sobre eles enquanto eles dormiam. E esse impacto teria causado as lesões internas severas em alguns membros do grupo, tipo as costelas quebradas, o traumatismo craniano, e forçado todos a fugir às pressas. Tá. O fato da maioria deles estarem sem as vestimentas apropriadas poderia ser explicado por um fenômeno conhecido como paradoxal undressing. Uhum. Infelizmente, isso eu também não sabia, mas eu acho que você sabe porque você comentou, né? Uhum. É comum que pessoas sofrendo de hipotermia se dispam em decorrência de uma sensação de queimadura causada pelo frio extremo. É isso mesmo. E isso acontece já nos estágios mais avançados, quando você já tá para morrer mesmo, quando você já não aguenta mais. O cérebro começa a mandar, porque o frio extremo, ele sente como uma queimadura. Ele começa a... Eu acho que se não me... Pera, tô confundindo todas as coisas que eu sei. Tudo bem, está tranquila. Entrei em pânico. Perdi o controle da situação. Sabe quando você tem várias informações chegando no seu cérebro, indo para sua boca e você fala todas ao mesmo tempo? Então... Essa é a minha vida todos os dias, por isso que eu falo assim, toda enrolada, que tem um monte de coisa vindo ao mesmo tempo e eu não sei filtrar. Tá, então... Eu não lembro exatamente o que acontece, mas parece que o seu cérebro manda um sinal para o corpo esquentar. E nessa você sente que o seu corpo tá pegando fogo e você começa a tirar a roupa. E daí por isso muita gente que morre de hipotermia morre com pouca roupa ou pelado. A pessoa tira a roupa e, tipo, tira a roupa em desespero mesmo, porque parece que ela tá queimando de dentro para fora. Doideira. Bom, essa teoria não explica, entretanto, a radiação encontrada nos corpos, nem o fato do Thibaut-Brignoli, do Zolotaryov, da Dubinina e do Kolevatov terem pegado peças de roupas dos amigos mortos e seguido o caminho. E essa teoria também não explica como a língua da Dubinina foi completamente arrancada de sua boca enquanto ela ainda estava viva. Isso... E vale ressaltar também que não houve registro de grandes avalanches nos Montes Urais naquele período. Então, a avalanche em questão teria que ter sido o que eles chamam de avalanche localizada, que é o nome dado a avalanches ocorridas em encostas específicas e não em toda a montanha. Esse tipo de avalanche normalmente é causado por instabilidade da neve, mudanças climáticas bruscas e atividade humana, tipo os esquis, snowboards e os acampamentos, né? Essa é a quarta teoria. Quinta teoria. Essa teoria me pega um pouco. Eu acho que se eu fosse ter que escolher entre uma delas, eu escolheria essa. Experimentos militares que deram errado. Essa teoria ganhou força em 1990, quando a União Soviética acabou, né? Não por acaso, o promotor Ivanov, que foi aquele cara responsável por encerrar a investigação em maio de 59, publicou um artigo em que ele confessou ter sido pressionado a omitir informações e sua opinião sobre o que realmente poderia ter acontecido no relatório final dele. No documento intitulado O Enigma das Bolas de Fogo, ou The Enigma of the Fireballs, o Ivanov afirmou que durante o exame original do incidente foram encontradas árvores com marcas de queimadura de origem desconhecida, o que, em suas próprias palavras, confirmava que algum tipo de raio de calor ou alguma força poderosa de origem completamente desconhecida tinha atacado seletivamente algumas coisas, objetos e pessoas. Esse artigo também é usado como argumento de quem acredita na teoria de que os ETs foram os causadores da morte do grupo, mas o avistamento da Sanka, aquela moça dos povos originários que estava pegando lenha e que viu uma bola de fogo, também corroboraria a teoria de experimento militar que deu errado. Ela viu uma bola de fogo no céu, um míssil, alguma coisa assim, e achou que fosse uma criatura, alguma coisa, quando na verdade, né, poderia não ser, né? Somado a isso, a gente tem o surgimento, já nos anos 2000, de um depoimento em vídeo dado pelo Yuri
Lembra do Yuri Yudin, o participante que voltou porque teve problema no ciático? Lembro. Durante as investigações, o Yudin foi chamado para, isso é muito triste, mas para identificar os amigos e os pertences. Ó. E ele disse o seguinte: eu encontrei um item que era estranho, uma capa de bota militar. Essa capa é conhecida como obmotka e era usada apenas por membros da KGB e do exército soviético. E o Yuri foi categórico em afirmar que nenhum dos membros do grupo estava usando aquilo quando eles partiram. Foi um dos poucos itens que ele não reconheceu como sendo de ninguém. Ele falou, isso não saiu daqui. Há quem ligue o fato de os corpos terem sido movidos à foto do suposto Yeti, entre aspas, à capa de bota para afirmar que os militares poderiam ter chegado primeiro ao acampamento e rearranjado a cena do crime para simular uma avalanche. E aí, no caso, a foto não seria de um Yeti, e sim de um militar soviético. Mas vale a gente lembrar, porque a gente tem que, né, avaliar tudo com o máximo de objetividade possível, que o Semyon Zolotaryov, que era o mais velho do grupo, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e era um recém-chegado no grupo. Então, é possível que aquela capa fosse dele e que o Yudin só não tivesse visto, né? E também não tem registros em nenhum dos diários que indicasse que os jovens desconfiassem de nenhuma atividade militar na área. A teoria de que algum experimento militar pudesse ter causado a morte do grupo é corroborada pelo estudioso Yuri Kuntsevich. Assim como a Tatiana, ele tinha 12 anos quando o incidente aconteceu, e ele foi nos enterros dos estudantes porque ele morava próximo do cemitério onde eles foram sepultados. E ele conta: haviam rumores por todo lado de que esses estudantes caíram acidentalmente em uma área de testes ou experimentos. Os caixões estavam abertos e eu pude ver que a pele dos rostos deles estava de uma cor estranha. Estavam todos vermelhos, como tijolo. Não saiu nada sobre isso nos jornais, mas todo mundo estava falando sobre isso. E desde que ele foi nesses enterros, o Yuri dedicou a vida a tentar entender o que aconteceu naquele dia. E para ele, o grupo morreu imediatamente ao entrar em contato com o experimento e os corpos foram mexidos para que parecesse que eles, na verdade, congelaram. Tem um outro autor que chama Oleg Arkhipov. Ele é autor de 3 livros sobre o caso e ele também defende essa teoria, tendo como base algumas evidências que eu vou falar para vocês. A primeira: o local onde as autópsias foram realizadas contou com proteção da KGB, o que não era um procedimento padrão naquela época. Para esse processo de autópsia específico, ninguém além do legista foi autorizado a entrar e um tonel de álcool foi entregue no laboratório antes que os processos de autópsia começassem. E na época era comum que álcool fosse usado como uma forma primitiva de proteção contra a radiação. Sobre isso ele fala: às vezes pequenos recipientes com álcool eram usados para armazenar fragmentos de órgãos, mas era uma quantidade muito grande, e a equipe forense recebeu instruções claras para se limparem com o álcool e o esfregarem por todo o corpo nu, antes e depois de fazer as autópsias. Ou seja, eles sabiam que tinha radiação nos corpos. Antes da autópsia. Antes. Tais medidas normalmente não aconteciam naquela época, não era um procedimento padrão. 2. Os estudantes não foram os únicos a morrer naquela época. Diversos pássaros e animais de grande porte morreram, e as pessoas que viviam na região foram proibidas de usar a água dos poços locais. Além disso, a caça e a criação de renas foram banidas daquela área pelos próximos 4 anos depois do incidente. Tá. Em 2019, o governo russo anunciou a reabertura do caso e o Ministério Público realizou em 15 de março daquele ano uma nova expedição a Dyatlov Pass para testar as 3 teorias consideradas mais prováveis, tá? Tá. O Alexander Kuranoy, que é o representante oficial do Procurador-Geral da Rússia, disse: hoje iremos apenas investigar as teorias consideradas mais prováveis.
todas elas conectadas de alguma forma a fenômenos naturais. Crime está fora de questão, visto que não temos nenhuma única prova, nem mesmo indireta, que indique essa versão criminosa. Foi ou uma avalanche, ou uma tempestade, ou uma avalanche do tipo slab. Ou seja, ele já está indo para o experimento Sim. com o resultado pronto. Daí vai dar muito certo, muito científico esse método, né? Pois é. Ai, que maravilha. E, vai gente, gerar resultados, assim, maravilhosos. Pois é. E, gente, tudo que a gente tem desse caso, em termos de, tipo, evidência concreta mesmo, as fotos da autópsia, as fotos da expedição e tal, tudo a gente tem de 2019 para cá, que foi quando esse caso foi aberto ao público. Até então, tudo isso era considerado informação sigilosa, isso não existia. Uhum. Tinha uma foto ou outra que tinham vazado, a gente não tinha tanto detalhe quanto a gente tem hoje, né? Tá. E vamos falar, antes da gente seguir, né, com essa atualização, vamos falar do que são, o que é essa avalanche do tipo slab, porque eu não tinha ideia, porque eu não manjo de neve. As avalanches do tipo slab ou snow slab é a denominação dada a uma camada de neve compactada de grande tamanho que pode se tornar perigosa e instável ao deslizar pelo chão congelado. Tá. Sabe aquilo que você fala de quando você não passa o limpa-neve na calçada? E aí a neve derrete, só que aí ela vira gelo, porque gela de novo, ela vira um grande bloco de gelo? Sim. É como se esse Porque blocão ela de gelo... derrete e congela, Isso. derrete e congela, derrete e congela. E daí Imagina... ela fica um blocão de gelo. Imagina que isso está acontecendo numa montanha. Uhum. E que, tipo, no alto do morro. E que, de repente, esse blocão de gelo, que vai ter, tipo, 10, 15 metros, solta e desliza. Uhum. Cortando tudo que passa na frente dele. Sim. É basicamente isso. E eu achei um guia que fala disso melhor que eu, que é o Avalanche and Snow Guide, o Guia de Neve e Avalanche, publicado na Harmony Library da Front Range Community College. Ele descreve essas snow slabs da seguinte forma. Essa é a morte branca, a torrente nevada, o grandão de terno branco. Avalanches de placa seca são responsáveis por quase todas as mortes por avalanche na América do Norte. Uma placa é uma placa coesa de neve que desliza como uma unidade sobre a neve abaixo. Sobre a neve abaixo, né? As ligações que mantêm uma placa no lugar normalmente se rompem a 350 km por hora. E ela parece se estilhaçar como uma vidraça. Ela tem normalmente o tamanho de meio campo de futebol. Geralmente, cerca de 30 a 80 centímetros de profundidade, normalmente atinge velocidades de 30 km por hora nos primeiros 3 segundos e acelera rapidamente para cerca de 130 km por hora após os primeiros 6 segundos. E em 2021, a teoria de que esse tipo de avalanche, né, tenha sido a causadora do incidente de Dyatlov Pass foi, de certa forma, corroborada por um estudo liderado pelo John Golme, que é o chefe do Laboratório de Simulação de Neve e Avalanche do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne, na Suíça. Ele fez 3 expedições recentes ao Passo Dyatlov, acompanhado do também cientista Alexander Puzrin, e eles conseguiram filmar avalanches do tipo slab nas encostas próximas ao acampamento original do grupo. Mas isso não ia destruir a barraca deles? Pois é. Sim. Tá bom. Vamos confiar aí no cientista, faz favor. Essas evidências em vídeo reforçariam a hipótese inicialmente apresentada em 2021 de que uma avalanche localizada, ou seja, essa laje de neve deslizando, né, desencadeou o pânico que levou os esquiadores a abandonar a barraca à noite. Eles dizem que os ângulos das encostas, combinados com as condições de vento e estrutura do solo, mostraram-se adequados para esse tipo de avalanche, especialmente depois de cortes feitos na neve para montar o acampamento. Então, meio que a decisão do Igor de montar a barraca ali teria sido o estopim para esse tipo de avalanche. Teria meio que rompido as placas. O estudo também ressalta que as avalanches documentadas pelos cientistas ocorreram sob condições climáticas similares às da noite da tragédia, com tempestades, vento forte e neve acumulada por camadas. A pesquisa científica da Rússia, que eles falaram que é independente dessa, corroborou os resultados dos modelos computacionais usados pelos cientistas suíços, né, tornando a hipótese da avalanche do tipo laje uma explicação plausível para os ferimentos graves, a retirada abrupta da barraca e a dispersão dos corpos pela encosta. Apesar disso, os próprios autores do estudo afirmam que o caso permanece oficialmente aberto.
E Tá. vale ressaltar que o estudo não explica os níveis de radiação encontrados no Thibaut Brignoli, no Zolotaryov, na Dubinina e no Kolevatov. E nem a língua da mulher arrancada. Nem a língua da mulher arrancada. Mas o que eu fico pensando é tipo... Porque eles falaram que os ferimentos internos foi por causa da avalanche. Sim. Mas eles estavam dentro da barraca. Pois é. Então, onde eles sofreram esses ferimentos? Onde que a placa encontrou eles? Porque a barraca estava firme e forte lá. Sim. Se a barraca tivesse estilhaçada, eu Daí teria tudo concordado bem. com essa teoria. Daí tudo bem. Ou se eles tivessem ouvido a avalanche e saído correndo, tudo bem. Mas eles explicarem que os ferimentos internos dos 4 que foram encontrados depois foi por causa dessa avalanche? Ah. E tem outra coisa. A menos que tenha sido 2 avalanches, né? Uma que assustou eles, e daí eles sobreviveram, pegaram as roupas dos colegas, saíram por aí e passaram por outra avalanche. Mas aí, por que que isso não faz sentido? Porque se tivessem rolado 2 avalanches, o Mikhail não teria encontrado as pegadas deles. Correto. Esquece o que eu disse. Não, mas é que eu fiquei muito tempo pensando nisso. Sabe quando você tá no banho, pensando no mistério de Dyatlov Pass? É tipo isso. Esse caso foi meu Império Romano pelas últimas 2 semanas. E, gente, as investigações seguem em andamento. O caso não foi encerrado ainda, ele está sendo investigado. Inclusive, nesse site, o dyatlovpass.com, eles têm, assim, updates atualizados de coisa por coisa. Então, sempre que um promotor é demitido, eles avisam ali se o promotor está relacionado ao caso. Então, esse caso está sendo atualizado com frequência e ele segue em andamento. Não existe ainda uma conclusão oficial. Mas, infelizmente, qualquer que seja o resultado apontado pelas autoridades, nunca vai ser possível ter certeza absoluta do que aconteceu naquela noite amaldiçoada de fevereiro de 59. Porque não teve nenhum sobrevivente que pudesse prestar qualquer tipo de depoimento, nem nenhum tipo de registro que faça com que a gente tenha uma conclusão 100% certa. E assim, gente, a resposta para esse mistério segue sepultada nas profundezas da Montanha Morta. Poético. Eu gostei. E eu quero saber o que você acha agora, me conte. Me conte sua teoria. Depois de tudo isso que eu te contei, o que você acha que aconteceu? Eu acho que, se fossem experimentos, eles teriam usado o povo Mansi como bode expiatório para esconder. Mas, então, você sabe qual que é a minha teoria? Eu não acho que foi de propósito. Porque, o que eu pensei? Não, mas eu não pensei precisa ser de propósito. Sem querer, a gente matou um grupo de cientistas. A gente precisa de um bode expiatório. Mas eu imagino que a avalanche foi a primeira coisa que eles pensaram. É que a avalanche deixa muitas questões abertas, e daí você tem a mídia, os true crimers, os cientistas, a família, todo mundo inconformado. Agora, se eles tivessem feito do povo Mansi um bode expiatório, ou alguém do povo Mansi como bode expiatório, eles teriam calado a boca de todo mundo. Então é por isso que eu fico meio assim, será que se fosse se fosse o exército russo, eles não teriam usado um bode expiatório para calar a boca e fingir simplesmente fechar esse caso? Então, eu não sei, eu fico pensando, porque assim, eu pensei nas demissões, eu fico pensando se alguém esqueceu de avisar que ia ter estudante bem naquele trecho, naquele dia, pensando em todo mundo que foi demitido que aparentemente não tinha nada a ver com o caso. Eu fico, porque pensa, a gente estava no começo da era espacial. A primeira, fazer o quê? Quantos anos que a bomba atômica tinha explodido? Fazia 12 anos que eles tinham estourado a bomba. Foi um dos períodos de maior atividade da pesquisa nuclear. Claro, eles estavam no meio da Guerra Fria. Explicaria a radiação. E ainda explicaria a radiação, explicaria as demissões. Eu fico pensando se foi isso, se não foi, se ninguém falou nada, porque foi tipo um erro administrativo gigante. O cara da faculdade esqueceu, ou o cara esqueceu de mandar o plano, ou o cara mandou o plano e quem recebeu o plano esqueceu de mandar para quem tinha que mandar, para eles não testarem o que é que eles estavam testando naquele dia. Eu fico pensando se eles não estavam testando alguma coisa que deu muito errado, e quando eles viram o que eles tinham feito, eles não escolheram a saída que, em teoria, não teria uma consequência devastadora para outras pessoas. Isso pode ter sido, se eles tiveram uma crise de consciência. É porque, normalmente, quando fala
em Estados Unidos e Rússia, experimentos militares, a minha tendência é achar que eles querem ferrar o mundo inteiro sem consequência, entendeu? Eu tenho desconfiança. Então, eu não acho que exista consciência. Agora, pode ser que eu esteja errada, que realmente foi o que você falou. Eles falaram, mano, não vamos mexer com o povo mansinho inteiro e abalar toda a nossa relação, que é cordial, para culpar 2 ou 3 e acabar com a vida deles, entendeu? Vamos simplesmente fingir que não tem uma explicação, que foi o fenômeno natural hipotermia, porque daí não existe culpado. Quem você vai culpar? Deus? Então eu volto atrás na minha teoria. Esquece o que eu falei. Não, eu não sei. Realmente não dá. Não dá pra saber, porque pode ser até. É que é muito frio pra pensar nisso, né? Porque tem muito assassino que ataca em parque nacional, né? Mas daí a gente teria outras. Não tem como. São 9 pessoas contra um assassino. A menos 30 graus, menos 20, 30 graus. Mas eu fico pensando se não é uma mistura de, tipo, se a galera não viu, se não era, tipo, sei lá, um andarilho que queria matar alguém e eles não acharam que era um Yeti. Aí saíram correndo, e daí bateu a hipotermia, e daí caíram no buraco, e daí o buraco tava com radiação do experimento militar, e é um efeito borboleta inteiro. Porque não sai da minha cabeça o porquê que os 4 que, obviamente, sobreviveram mais tempo não voltaram pra barraca. É isso que eu fico pensando. Alguma coisa tinha lá. Mas é isso, a resposta está sepultada na montanha. Não tem como a gente saber o que realmente aconteceu, porque... Não, e nenhuma resposta que eles dêem, eles podem investigar com absolutamente toda a melhor tecnologia de ponta. Ninguém vai ficar satisfeito com a resposta. Não interessa qual ela seja. Então, eu queria dizer que foi o Yeti. Essa é a melhor resposta. O lance dos bichos... Porque a gente pode pegar de todas essas teorias algumas informações que eu acho que a gente pode determinar que são corretas. A gente tem tanto o autor quanto os Mansi falando que tinham mais mortes acontecendo. E que animais estavam perdendo a língua. Animais estavam perdendo a língua. Por isso que eu fico pensando se não tinha um doido. Porque tem mortes que acontecem... Tem pessoas que vão para parques nacionais e só desaparecem. Mas é diferente o ambiente de um parque nacional de uma montanha gelada, né? Quem sobrevive na montanha gelada, além do Yeti russo? Não. E é isso, gente. O que vocês acham? Eu não sei. Eu pendo mais perto dos experimentos porque eu acho que a única coisa que justificaria a radiação, justificaria um desconforto porque falam que, pelo menos quando a gente tem depoimento de sobreviventes de desastres nucleares, eles falam desse calor de dentro que faz eles arrancarem a roupa também, né? É? Falam do avermelhamento da pele também. Explicaria o avermelhamento da pele. Que eles falam que a pele deles estava marrom avermelhada. Eu acho que pode ter sido uma sequência de coisas. Sabe um negócio que eu tava pensando que poderia ser? Eu pensei até em lixo nuclear armazenado da maneira errada. Mas daí isso não assustaria eles. Eu Então, acho que aconteceu mas sabe o que eu fico coisa... pensando? Se eles não tinham, tipo, lixo nuclear enterrado na montanha, porque a montanha é morta que ninguém vai, e se a água não estava contaminada. E aí daí tudo ao redor estaria contaminado. Mas tinha um monte de coisa morrendo. Eles não proibiram a galera de pegar água por 4 anos. A galera foi proibida de usar Mas então, água. lixo nuclear não fica 4 anos, fica 100 anos, fica muito tempo. Eles não estariam armazenando, porque eles iam contaminar a região inteira com lixo nuclear. E, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Eu penso, eu não sei nem se é um experimento nuclear, eu não sei. Eu acho que aconteceu, eu acho que pode ter sido uma mistura de fatores. Conta pra gente o que você acha. Sim. Conta no Spotify, no Instagram, no TikTok, onde quer que você comente o que você comenta, conta pra gente. Eu, pessoalmente, quero acreditar no Yeti. Eu também. Eu acho que esse é a teoria oficial do podcast Pátria Amada Criminal é o Yeti russo. Sim. Porque essa é a menos ruim. Exatamente. É o que eu quero acreditar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim. Eu amei. Ai, que bom. Eu gostei muito, porque realmente eu conhecia... Deu pra ver que eu conhecia superficialmente, porque provavelmente eu conhecia só o que eu tinha ouvido antes de 2019, antes do caso ser reaberto. Pode ser.
Por isso que tinha tanta informação que eu não sabia e por isso que eu comecei a mudar completamente, porque para mim era só hipotermia. Então tinha muita coisa que eu não sabia, eu ainda achava que eles estavam pelados, eu ainda achava que, sabe? Sim. Então eu gostei, eu adorei e eu espero que todo mundo tenha gostado. E se vocês não gostaram, tem alguma coisa de errado com vocês, porque foi um roteiro maravilhoso, se, sabe, tô mentindo. Depois conta pra gente, a gente vai postar as fotos bonitinhas, a gente quer saber o que vocês acharam. Exato. É isso, gente. Até semana que vem. Até. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!